Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja em paz com vocês e com suas famílias, tá? Olha só, hoje nós estamos aqui para começar a bater um papo sobre a nossa nova matéria. Inclusive essa matéria com o título Povoamento da América, Povos e Sociedades, é a matéria que vai cair no nosso teste, tá? Na nossa próxima avaliação. Então fique esperto, preste atenção na explicação do professor. Pois bem, quando a gente se fala sobre o povoamento da América, existe uma série de dúvidas quando e onde começou realmente a colonização, né? Melhor dizendo, o povoamento da América. É interessante de observar que os povos primitivos, principalmente do período paleolítico, como nós já estudamos, eram povos que viviam em constante migração, né? Não eram pessoas sedentárias, eram pessoas que viviam peregrinando de local para local em busca de melhores condições de vida, né? Em busca de sua sobrevivência para o seu grupo social. Então, acontece o seguinte, que pela história, né, que a arqueologia e a antropologia nos dão, é que essas migrações começaram na África. Correto? Começaram na África e foram seguindo para várias regiões. Inclusive, o grupo que chegou aqui, que alguns historiadores, cientistas estabelecem, foram grupos que atravessaram da Europa para a América, lá no Estreito de Bering. Tá? Isso é importante a gente saber. Isso é uma das hipóteses, uma das teorias, que grupos em constante migração aproveitaram que o planeta Terra estava passando por uma queda de temperatura muito brusca, né? Por um resfriamento muito intenso, que foi chamado de a Era Glacial, permitiu que esses grupos sociais em migração atravessassem da Ásia, na região que a gente conhece hoje como a Rússia, atravessaram o Estreito de Bering e se postaram nos Estados Unidos, mais precisamente no Canadá. Então é importante observar que essa é uma teoria, a teoria da travessia do Estreito de Bering. Depois nós vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Porém, existe outra teoria que fala que alguns grupos humanos vieram atravessando a longa extensão do Oceano Pacífico a partir das costas da Austrália, das ilhas ali daquela região, e alcançaram a costa da América do Sul. Então são essas duas principais teorias. Agora, existe uma diferença gritante entre elas. Por quê? Essa diferença vai se dar através de saber quem chegou primeiro. Ou foi os primeiros povos que vieram pelo Estreito de Bering, ou esses povos que atravessaram o longo e extenso Oceano Pacífico até a costa da América. Vamos por parte. Por quê? Porque pelas teorias da travessia do Estreito de Bering, a primeira civilização que chegou aqui na América é a civilização denominada de Clovis. Tá? E quais eram essas características? A característica dessa civilização? Existiam traços físicos que estão presentes até os dias de hoje na população atual de alguns locais. Por exemplo, o índio, o coreano, o chinês, o japonês e alguns outros povos asiáticos. Eles têm, de acordo com essa teoria, as mesmas características que esses povos que atravessaram o Estreito de Bering. E quais eram essas características? Que esses povos, eles eram características mongoloides. E essas características mongoloides definem o seguinte, que eles teriam cabelos lisos, nariz afilados, lábios finos e queixos também estreitos. Tá? E isso existe mesmo aqui, até os dias de hoje. Você pode reparar, um indígena brasileiro, um indígena americano,
ele tem traços, tem características de povo oriental, tem os olhos rasgados, né? Cabelos lisos, como o professor acabou de dizer, e isso é que é o determinante dessa característica. Agora, os povos que alguns cientistas afirmam que vieram pelo Oceano Pacífico são povos de características totalmente diferentes, características negroides. E quais são essas características? São cabelos caracolados, olhos redondos ou amendoados, nariz mais espaçados, lábios grossos e queixo mais protuberante. Agora, quanto a isso, não tem importância. O que pega mesmo no confronto entre essas duas teorias é saber quem chegou primeiro, quem atravessou um determinado local e se fixou aqui no nosso continente, desde lá da América do Norte até a América do Sul. E aí é que pega. Não são nem as questões características, entendeu, de cada grupo que chegou aqui. Não se sabe por onde, não sabe qual é a certa e qual é a errada. Tá? Por quê? Porque o que para nós interessa, e para eles também, é saber quem chegou primeiro. Se foi a civilização Clovis, através da América do Norte, ou foram esses povos que chegaram atravessando o Oceano Pacífico, que tinham características, como vocês acabaram de ver, totalmente diferentes dos povos da civilização Clovis. Esse povo, com as características de cabelos amendoados, pele escura, eles têm características do povo lá da Austrália, dos aborígenes, entendeu? Pessoas de pele escura, pele negra. Aí é que está o porém. Quem chegou primeiro? Aí tem outra ala de historiadores que falam que essas duas rotas, basicamente, de repente, elas chegaram aqui no mesmo tempo, porém, uma na América do Norte e outra aqui na América do Sul. Então, basicamente, são essas três teorias, né, que tentam explicar como começou o povoamento da América. Pois bem, agora nós vamos aos contrapontos. O pessoal que defende que os primeiros povos foram os povos da civilização Clovis conseguiram descobrir lá no Novo México, no estado dos Estados Unidos, no Novo México, um sítio arqueológico que continha restos, vestígios dessa civilização dita civilização Clovis. Eram pontas de flecha, machados de pedra, e eles dataram, fizeram o experimento, dataram que isso está mais de 10 mil anos lá, mais de 10 mil anos. Vamos colocar assim que eles colocam a margem até 15 mil anos, tá? Aproximadamente, beleza? Então o que acontece? Porém, olha só como é que é contraditório. Aqui em Minas Gerais mesmo, descobriu um fóssil, né? Ou vários fósseis, aqui no município de Santa Luzia, em Lagoa Santa, um resto mortal de um nosso ancestral do sexo feminino, que ele foi batizado de Luzia, que não tinha nenhuma característica com os povos da civilização Clovis. Porque os povos da civilização Clovis, eles eram mongoloides, características mongoloides, o que está definido nos índios, né, em alguns grupos asiáticos. Esse fóssil encontrado, moldaram o rosto dele, fizeram uma configuração em 3D para saber como é que ele era característica totalmente diferente, era uma característica negroide, ou seja, olhos amendoados, né, nariz esparçado, queixo protuberante, lábios grossos, beleza. Só que a datação que eles fizeram para esse fóssil denominado de Luzia é muito mais antigo do que aqueles vestígios encontrados da civilização Clovis lá nos Estados Unidos. Olha só como é que está o disparate entre essas duas teorias. Aí, aqui no Brasil, o que acontece? Aqui no Brasil, uma arqueóloga de grande importância, né, a professora Niede Guidon, vai fazer uma pesquisa arqueológica lá
no Piauí, na Serra da Capivara, e vai encontrar lá vestígios de uma civilização muito antiga também, muito mais antiga do que essas outras que nós estamos falando. Porém, como é que ela vai descobrir que é a civilização antiga? Ela chegou lá e descobriu vestígios de vasilhames, de ferramentas, de armas. Porém, como ela deduziu, né, através de sua pesquisa, que fosse uma civilização muito antiga, muito mais antiga, ela deduziu por encontrar a pontinha de uma brasa, né, de um carvão, ou seja, de uma fogueira muito antiga, que através, como é madeira, você pode fazer o exame de datação através do carbono 14, tá? E que essa pedrinha, esse pedacinho, melhor dizendo, de madeira queimada, de carvão, vai determinar que essa civilização é muito mais antiga do que eles poderiam imaginar. Agora, outros cientistas, arqueólogos, antropólogos, contestam essa questão da professora Niede Guidon. Por quê? Porque eles acham que uma brasa não significa que tenha sido feita uma fogueira através de uma pessoa, através de um ser humano. Essa fogueira pode ter sido através de alguma queimada que existiu naquele período, sem os humanos estarem por trás disso. Tá? Então tá aí essas questões que é importante saber. As diferenças, as ideias que não se convergem, né? Cada uma vai para a sua ideia, cada uma vai tentar determinar quem chegou primeiro, qual o grupo que está aqui há mais tempo. Beleza? Então isso é uma parte importante que a gente precisa saber. Olha só. Porém, independente disso, o que acontece é que o povoamento da América ela foi estabelecida em todas as 3 áreas que compõem o continente americano. América do Norte, América Central e América do Sul. E essas civilizações que aqui chegaram há muitos anos fundaram importantes civilizações, se tornaram civilizações emblemáticas, correto? Se tornaram civilizações de intensa importância, não só no contexto histórico, mas também até mesmo no contexto social, que nos influencia até hoje. Por exemplo, 3 civilizações que surgiram há muitos anos, antes dos europeus se estabelecerem aqui no continente americano. Civilização asteca, civilização maia e civilização inca. O que a gente pode falar dessas civilizações? Foram civilizações de um desenvolvimento social em alto grau, né? Em área de ciência, na matemática, na agricultura, para vocês verem as cidades que eles deixaram como legado, as construções, grandes pirâmides no México, né? A cidade de Machu Picchu no Peru, que foi construída a mais de 4.000 metros de altura, né? A civilização maia na América Central e parte do México. Então são importantes civilizações, independente de quem chegou aqui primeiro, é isso que interessa para nós. Beleza, pessoal? Olha só, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a presença humana aqui também no Brasil é muito antiga. Basta ver essas teorias que tentam explicar isso. E o que é de fato importante nessa nossa trajetória como sociedade aqui na América, na sociedade primitiva? O que acontece é que aqui no Brasil existiam civilizações que já tinham sido exterminadas, existiam até mesmo antes dos europeus chegarem. Talvez a mais emblemática seja a civilização que produzia os sambaquis. O que são os sambaquis, pessoal? Sambaquis foram acúmulos de lixos, né, orgânicos produzidos por essa civilização que habitava o litoral, que se alimentava de alimentos oriundos do mar, que iam, com o passar do tempo, acumulando aqueles restos de animais, espinhas de peixe, cascas de conchas, de ostras, de outros mariscos. Com o passar do tempo,
aquilo ficou enorme, ficou um grande cúmulo desses materiais. E esses materiais estão presentes em algumas áreas do litoral brasileiro. E esses sambaquis, eles são